final da semana, tá fazendo isso a semana inteira e tem uma dor de estômago. Porque, é claro, tá colocando uma quantidade demais. E às vezes, por mais que muitas vezes a gente tende, né, a gente vai tender a associar que, se é um alimento natural, eu posso colocar quanto eu quiser, quanto mais eu colocar, melhor. Não é bem assim. A gente vai ver agora na sequência qual é a quantidade ideal. A gente pode, então, vamos falar primeiro sobre essa daqui, sobre a cúrcuma quando ela tá moída, quando ela tá seca. O lado muito positivo em relação a ela, como eu falei, ela é um alimento que é concentrado. Então a gente tem que ter em mente que o sabor dessa daqui vai ser mais forte, vai ser um pouco mais picante, vai ser mais marcante. Quando a gente começa a consumir a cúrcuma e não tá assim tão acostumado, se tu não tá acostumado com pimentas, com outros temperos mais fortes, talvez começa com a raiz, que a raiz é mais amena, ela tem um gostinho mais tranquilo, ela tem a água que ajuda, né, a natural da raiz, que ajuda a tirar um pouco dessa fortidão. Já aqui, essa daqui, ela já é mais concentrada, então ela já vai ter um sabor mais concentrado também. Porém, ela é ótima, muito boa mesmo, pra gente ter na nossa bancada da cozinha, pra gente ter perto da cozinha pra lembrar de colocar, quando a gente tá fazendo o nosso alimento. A gente pode colocar no feijão, inclusive, ele não vai dar um sabor muito forte no feijão, muito pelo contrário, ele vai dar uma leve picância no feijão, mas já é bom, porque aí a partir disso é uma forma da gente introduzir a cúrcuma no nosso dia, que é interessante comer todos os dias. A gente já vai falar sobre a quantidade que é legal a gente consumir. A gente pode colocar em molhos, aquele molho de tomate legal que tu faz em casa, tu pode colocar outros molhos também, molho acebolado, enfim. Colocar no arroz, o arroz fica com uma cor amarela muito bonita, então já é uma outra forma de usar. E a gente também, né, a gente sempre pode usar ele quando a gente está fazendo alguma comida no fogão ou no forno, é uma opção, mas a gente também pode colocar quando, por exemplo, tu vai fazer um suco de abacaxi, por exemplo, um suco verde, tu pode colocar uma pitadinha da cúrcuma no formato, sem aquecer ela, né, mantendo uma temperatura ambiente. Por quê? Porque a cúrcuma, a gente, através de vários estudos, a gente já consegue ter acesso a essa informação de que a cúrcuma, quando ela é colocada em altas temperaturas, por exemplo, dentro de molhos, quentes, enfim, ela tem uma ação no nosso corpo que é de reparar, de auxiliar para que a gente consiga manter a integridade do nosso DNA, do nosso código genético, o que é sensacional, né? Agora, quando a gente consome a cúrcuma num formato fresco, por exemplo, sem colocar ela em altas temperaturas, misturado na água, misturado num suco, um chá gelado com cúrcuma, né? Numa sobremesa, alguma outra coisa que a gente consiga incluir a cúrcuma, ela vai ter uma ação anti-inflamatória. Então, ela tem essas duas diferenças. Se tu procura, se tu precisa, se tu sente alguma inflamação, algum resfriado, alguma coisa vindo, nariz trancado, enfim, ela vai ajudar quando a gente consumir ela de uma forma gelada, sem altas temperaturas. Agora, se a gente consome a cúrcuma num formato quente ou junto a um prato quente, onde ela foi exposta a altas temperaturas, ela vai ter um outro efeito no nosso corpo. Vê se isso não é algo genial da gente ter esse tipo de conhecimento, né? Saber quando que a gente usa de uma forma, qual é a forma que a gente mais gosta, e o que é mais legal em relação à cozinha é que não necessariamente exista um certo ou errado em relação a quais temperos misturar com quais, porque isso vai principalmente do gosto de cada um, vai principalmente do que tu busca quando tu come um alimento, né? Tem receitas que a gente já tem essa memória, né, que a receita tal, ela tem tal sabor, então eu preciso usar esse tempero, aquele outro, mas quando a gente quer usar a cozinha para expandir a nossa criatividade, a gente pode usar vários temperos, combinar todos eles, às vezes pegar todos os temperos que tu tem, colocar um pouquinho de cada um lá num prato e fica bem bom, e percebe que tu nem vai precisar colocar sal. Boa? Boa. Um outro ponto muito positivo, que é o mesmo ponto, por exemplo, quando a gente pensa no gengibre, que lembra lá no começo, quando a gente falou que o gengibre é o primo, né, o primo da cúrcuma. Um outro ponto muito positivo em ter esse tipo de tempero aqui em casa é que ele dura bem mais. Então, quando a gente mantém ele num pote fechado, que não pega muito
ar dentro dele, né? Que ele consiga manter os nutrientes, os antioxidantes dentro do pote. Então, um pote fechado, de vidro, ou o que tu preferir, mas que seja bem fechadinho. Se tu quiser manter, muitas pessoas falam sobre manter os temperos dentro do armário. Eu vou compartilhar o que eu acho para mim. Principalmente esses temperos, assim, que eu gosto de utilizar todos os dias, eu não deixo dentro do armário. Eu deixo na bancada, eu deixo perto de onde eu tô, para eu ver. Porque às vezes a gente coloca dentro do armário para pensar assim, eu vou proteger o alimento. Proteger porque no armário ele não vai fazer nada, né? Ele só vai fazer alguma coisa pra gente se ele tá dentro do nosso corpo. Então, às vezes, a gente coloca lá tão bem escondido dentro do armário que a gente nem lembra mais que tem, e quando tu vê, tu nunca usou o tempero porque tu esqueceu que ele existe. Já aconteceu isso contigo? Para mim, isso aconteceu várias vezes, até eu colocar uma estante na cozinha, na nossa Power Kitchen, até colocar uma estante com as coisas transparentes para olhar e saber, tá ali, vou pegar aquele ali, vou colocar um pouquinho, vou pegar desse daqui também, vou colocar um pouquinho. Como tu pode ver, eles, inclusive, os nossos, tem um tagzinho aqui, uma etiqueta dizendo essa aqui é a cúrcuma, para não ter erro. Apesar de que quando a gente pega a cúrcuma e sente o cheirinho dela, ela tem um cheiro marcante, que a gente já consegue saber que é cúrcuma, né? Mas para facilitar, tudo que a gente puder fazer na cozinha para facilitar, para a gente ganhar tempo, ganhar agilidade e colocar os alimentos, as coisas que a gente sabe que fazem super bem para nós, tudo que a gente conseguir fazer para isso, melhor, é um bônus, a gente vai ganhar tempo e vida com isso, absoluta certeza. Boa, né? Ok, então dura bem mais, né? Coloca onde tu acha que tu vai ver mais. Antes de pensar em, vou colocar dentro de um armário fechado, de um vidro escuro, de um pote escuro, porque mantém mais. Primeiro pensa qual é a forma que tu vai mais utilizar ele. Se tu precisa ser que nem eu, que tu precisa enxergar a coisa ali, o alimento ali para tu comer, vai por mim, que é assim que funciona. Boa. Já o açafrão fresco, nesse formato aqui, ele tem as suas vantagens. Uma delas, ele tem um sabor mais ameno, como a gente já falou. Um outro ponto, na cultura indiana tem uma combinação que eu acho muito sensacional. Eu vou compartilhar contigo. Todas as vezes que tu vai refogar cebola e alho, se tu tiver gengibre e açafrão, cúrcuma, frescos dentro da geladeira, dentro né, na tua casa, todas as vezes que tu cortar a cebola e o alho, lembra de pegar uma pontinha de cada um. Uma pontinha de gengibre, uma pontinha de açafrão, de cúrcuma. Picar junto, como tu pica o alho, por exemplo. E quando tu for refogar, para o que for que tu vai fazer. Seja para o arroz, para o feijão, para o molho, para refogar um brócolis, enfim. Lembra de colocar os 4 juntos. Ou pelo menos os 3. Se tu não tiver gengibre, pelo menos coloca cúrcuma. O sabor fica sensacional. Já é um outro ponto que a gente não precisa acrescentar sal, porque o gengibre já tem uma picância, o açafrão, a cúrcuma já tem uma picância também. Ele vai ser uma forma da gente já desde o começo colocar esses nutrientes para dentro do nosso corpo, lembrar no momento que tu faz lá com a cebola, com o alho, que já é na nossa cozinha algo assim tão normal, né? A gente sempre usa cebola, a gente sempre usa alho, ou pelo menos só cebola, né? A quantidade de pessoas que usa alho não é tão grande quanto de cebola. Então, é legal fazer essa associação, porque daí a gente já é uma forma também de tu lembrar de consumir ou o gengibre, ou o açafrão, ou os dois. O aroma que fica no ambiente é sensacional, o sabor que dá para todos os tipos de alimento é sensacional de igual maneira, então já é uma ótima forma. E por isso eu prefiro, particularmente, fazer com a raiz. A gente consegue também fazer o mesmo esquema, essa mesma jogada com tanto o açafrão quanto a cúrcuma em pó ou com o gengibre em pó, mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o pó tende a queimar muito mais rápido. Então, coloca o gengibre e o açafrão, a cúrcuma em pó na panela, quando tu já tiver a ponto de colocar um líquido junto. Se tu for cozinhar alguma coisa, se tu for fazer um molho, se tu for colocar o feijão, enfim. Porque daí não vai queimar no fundo da panela, né? Já com esse formato aqui, com o formato de raiz, ele não tem esse perigo, ele não vai queimar, ele vai cozinhar ali no mesmo tempo que a cebola e o alho. Então, essa é a diferença. A gente consegue também colocar uma pontinha dessa raiz aqui para mascar, para mastigar um pouquinho. Mas aí, quando eu falo pontinha, realmente considera que é só uma pontinha mesmo, não precisa ser muito. Uma coisa que acontece, que a gente também já vai falar sobre isso, é que muitas pessoas,
é uma coisa natural, então eu vou colocar um dedo inteiro desse daqui na minha garrafa d'água. Vou colocar um dedo inteiro, uma rodela inteira dessas de gengibre dentro da minha água, eu vou tomar o dia inteiro, só vou tomar aquela água lá com gengibre. Aí chega lá no final da semana, tá fazendo isso a semana inteira e tem uma dor de estômago. Porque, é claro, tá colocando uma quantidade demais. E às vezes, por mais que muitas vezes a gente tende, né? A gente vai tender a associar que se é um alimento natural, eu posso colocar quanto eu quiser, quanto mais eu colocar, melhor. Não é bem assim. A gente vai ver agora na sequência qual é a quantidade ideal para cúrcuma. No nosso vídeo anterior sobre a gengibre, a gente também falou sobre isso, que não é bem assim. Eles são da mesma família, eles podem dar ingestão, eles podem causar algum desconforto no estômago, mas é só se a gente usa a quantidade além do que é necessário, além do que o nosso corpo precisa por dia. A gente vai ver que é uma quantidade muito pequena e que não vai fazer diferença. Tem vários estudos que mostram isso. Será que faz diferença se eu colocar uma quantidade a mais do que essa sugerida? Não. O nosso corpo vai agir da mesma forma, ele vai ter simplesmente aquela necessidade que a gente vai compartilhar, é a necessidade do dia. Então, a gente não precisa colocar mais achando que o benefício vai ser maior. Não vai. O que às vezes pode acontecer é de dar aquele desconfortinho no estômago. Se isso acontece, é só parar de consumir por um tempo até o estômago voltar ao normal e daí depois disso começar a consumir na quantidade certa. Uma quantidade razoável, bem razoável mesmo, para ver. Esse tipo de alimento, como a gente falou, às vezes ele pode parecer caro de início, mas ele dura tanto tempo mesmo quando a gente consome todos os dias, porque é uma quantidade muito pequena que a gente precisa, ele é muito concentrado. Então vale super a pena. Se isso é uma coisa que passa pela tua cabeça, já tira isso da tua cabeça, porque vale super a pena, pode ter certeza. Ok, para finalizar nosso açafrão, a nossa cúrcuma fresca, uma outra coisa que pode fazer lembra que isso aqui é uma raiz. Eu sempre gosto de falar sobre isso também, porque às vezes a gente não lembra ou não tem esse conhecimento. Isso aqui é uma raiz. Se a gente destacar um desses dedinhos aqui e plantar numa terra bem boa, vai dar. O gengibre ele demora, o açafrão demora, são da mesma família, um pouquinho, alguns meses para começar a dar, né? Porque ele tem que desenvolver toda uma raiz primeiro para a gente conseguir tirar. Mas isso já é um outro ponto positivo quando a gente compra esses alimentos em raiz, tanto o gengibre quanto o açafrão. Se a gente plantar uma parte dele, ele vai pegar na terra. E aí, depois disso, é só tu cavar dentro daquele vaso da terra onde tu plantou e ir cortando. Vai cortando de acordo com a tua necessidade, mas sempre deixa uma parte da raiz na terra, porque essa parte da raiz vai cada vez mais se multiplicar. E aí é uma forma de tu não precisar mais comprar o açafrão. Isso tu pode fazer se tu tem jardim, assim como tu pode fazer dentro de um vaso se tu mora num apartamento. Eles gostam de raios de sol indiretos, mas gostam mais ainda de sombra. Então, se tu conseguir colocar ele no lugar onde ele pegue mais sombra, onde ele só pegue um sol indireto, melhor ainda. E eles gostam de um solo mais denso, mais úmido. Então, lembra disso também, tenha isso em mente. Não muito úmido para não apodrecer, isso é uma outra coisa, mas úmido no sentido de uma boa forma de a gente saber se a planta tá com uma água suficiente, a gente pegar um palitinho esses de madeira, colocar assim na terra, né? E quando tu tira ele, é tipo no bolo, quando a gente vai ver se o bolo tá pronto. Se ele sai úmido, é porque a terra ainda tá úmida, tá tudo certo. Se ele sai seco, como por exemplo o palitinho de dente, quando a gente coloca no bolo, quando tá assando, se ele sai seco, é porque é um sinal de que ele tá precisando de água. Então, boa, já desviei do assunto, mas enfim, já é uma forma também, ó, viu? Tu compra uma vez, tu planta, até terminar a quantidade de açafrão, de cúrcuma ou de gengibre que tu comprou, tu já vai ter teu estoque ali plantado no teu jardim ou na tua jardineira e tá tudo certo. Então, vê se não é uma coisa muito boa, né? A gente faz o nosso dinheiro replicar, a gente investe da forma certa e isso também contribui para nossa saúde. Show?